Vou colocar um som, aguardando os seguidores entrar. O que vocês gostam? Minha prima Jennyzinha Lourenço, Morzão, Thiago acabou de entrar também. Vou colocar uma música aqui pra gente aguardar 5 minutinhos pra gente iniciar a live. Esperar nosso convidado chegar. Tudo bem com vocês? Coloca o quê? Sorriso Maroto, Jorge Matheus. Cadê? Gente, hoje a gente vai falar sobre magia. Quem vai falar a respeito, né, do assunto, quem vai abordar vai ser o Cris novamente, que é mestre em religião. Então, um cara que tá aí na área da acadêmica, tem um conhecimento profundo sobre essa questão religiosa, né, a teologia, filosofia, entre outros assuntos. Como a última vez que ele fez a live sobre sincretização religiosa e depois ele adquiriu 20 mil seguidores depois dessa live, ele vai voltar para falar sobre esse assunto. E eu acho muito interessante porque eu não tenho esse conhecimento tão profundo, né? Até eu tenho um certo receio, um certo medo de quando eu leio a respeito. E ele vai trazer aí o básico, né? Como funciona. Ele até me mostrou um ritual que ele fez também e foi uma coisa bem impressionante. Então ele vai trazer esses assuntos pra gente tá aí tirando nossas dúvidas. E vocês que estão assistindo, que tiver dúvidas também, já pode deixar no comentário, né, a sua dúvida, que aí eu vou lendo e já vou passando pra ele, tá bom? Então vou esperar aqui mais 5 minutinhos até ele entrar. A Carol Bueno, a garota fitness de 2022. E aí, Cá, tudo bem? Quem tiver na live, vai dando curtidinhas aí pra aumentar o engajamento, pra distribuir mais pro Instagram, ajudar nosso canal. Cris, cadê você, Cris? Ah, o Cris chegou. Esperar o Cris se convidar e a gente vai bater um papinho. Sempre, né, cara? Aos pouquinhos, né? 30 anos sedentário e agora resolve treinar. Mais 30 pra frente, pelo menos, né? Batendo no 60. Daqui a pouco você vai estar treinando no Sesc. Acabou de solicitar a participação na nossa live. Magia não é mágica. Boa noite, Brunão. Boa noite a Grande todos. Cris. Tudo Estão bem, me Cris? vendo? Está me vendo? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Muito bem. Ah, que bom. Tudo na Deixa eu paz. me acertar. E aí, meu querido? Ótimo. Você tá bem? Tudo bem? Eu estou bem, e você? Família, todo Fitness. mundo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Eu, Cris, estava conversando aqui, quem já estava online, sobre nosso tema de hoje, né? Eu falei que depois da sua primeira live comigo, depois de você ter ganhado 20 mil seguidores, você retorna para o nosso canal. Brincadeira. É que assim, muita gente gostou, muita gente conversou comigo no particular, né? Tipo, eu quero ser amigo do Cris, quero ser amiga do Cris, porque pelo conhecimento, né? Pela didática, pela simplicidade de explicar um tema que foi, né, a sincretização religiosa de uma forma tão sutil e tão profunda ao mesmo tempo. Então, estamos aqui para falar hoje sobre magia, tá? Eu particularmente
Eu só conheço a magia de Walt Disney, né? Tipo, a magia que o Walt Disney traz pra Ah, não, você nós. conhece, todo Mas, mundo aí conhece muito mais do que pensa. Você com certeza também. eu acredito que sim, acredito que eu conheça, mas não. Porque assim, eu tava explicando aqui antes de você entrar, por exemplo, magia e energia. Pra mim era quase igual, né? Pra mim era uma coisa praticamente igual. Magia e energia, pra mim é igual. Você vai criar uma egrégora ali, uma situação para gerar uma energia, para fazer uma magia. Então, eu também falei no começo agora que eu não tenho esse conhecimento tão profundo que você hoje vai estar trazendo pra gente. Eu falo que eu tenho até um certo medo, até um receio, porque como eu acredito muito nessa questão espiritual, nessa questão energética, eu tenho particularmente medo até das pessoas que pegam qualquer situação no YouTube, vou lá, coloco fazer uma magia para trazer alguma coisa para minha vida, só que eu não tenho conhecimento, eu não sei se aquilo realmente é o certo, né? Ou se vai fazer o bem ou vai acabar fazendo ao contrário. É a mesma coisa que a gente não tem conhecimento de uma língua, vai no Google, pede para traduzir, mas na verdade tá, né, a tradução é outra. Então, eu sempre recorro às pessoas que têm um grande conhecimento e hoje você está aqui. Então, eu vou me apresentar novamente. Você é sempre muito generoso, né? Ficou até sem graça. Não cria expectativas nas pessoas assim. Eu espero sanar todas sanar não, está condizente com tudo que você está dizendo. Não, você é um pouquinho É, além, né? Eu falo assim, você tem um ah, pouquinho a mais, né? Então, é claro isso que que eu entendo. Se você tem um pouquinho a mais, até porque o que você faz hoje, né? Eu falo, você está na área acadêmica, você é mestre em ciência, você está um passo à frente, eu entendo, para quem está ainda nos cursos, né? Tipo, na parte, sei lá, vamos classificar assim, você já está um nível avançado, né? Eu estou aqui, talvez em outra área você esteja um pouquinho atrás e eu na frente, mas a gente está caminhando junto. Né? Esse ninguém é produz conhecimento sozinho, né? Isso é muito importante salientar, né? E embora os títulos acadêmicos eles sejam importantes, eles não são regra, né, para definir conhecimento, né? Então, assim, eu eu aprendo muito, né, com, por exemplo, de magia. Especificamente vou falar de magia, que é o que nós estamos falando, né? Eu aprendo muito com as pessoas que eu sigo, que eu ouço, que eu pergunto. Então, tem alguns amigos meus que se formaram comigo na filosofia, né? Se não vão assistir agora, vão assistir depois, né? O Vitão, o Gristiel, tem uma bruxa que eu sigo que tem sido uma mentora para mim, né? Que é a Isa, acho que provavelmente ela vai ouvir. Para quem quiser seguir, tá? Vou até fazer a propaganda do canal dela. É a velha arte da bruxaria, tá? Então, assim, tem um conhecimento imenso, né? É uma sacerdotisa de Hecate, né? E eu vou abordar tudo quem é Hecate, tudo a gente vai falar isso hoje. Então, assim, e com você, né, como você disse, né, conhecimento é troca, né, ninguém produz conhecimento sozinho, então isso é muito importante, né. Inclusive, em momentos sensíveis que nós vivemos hoje, do ponto de vista social, tanto religioso quanto político, as divergências, né, eu não gosto muito da palavra opinião, né? Porque opinião é uma coisa que, assim, é algo que não é fundamentado, né? A opinião, geralmente, ela não possui um embasamento, mas diferentes visões de mundo, diferentes percepções, às vezes até de um mesmo objeto, né? Objeto, eu coloco isso como sendo alguma faceta de uma área do conhecimento, né? Essas divergências é que levam ao conhecimento justamente pelo confronto de ideias. Veja bem, confronto muito diferente de conflito. O confronto de ideia é muito importante, né? E aí sim, né, a partir do diálogo, tudo o conhecimento é feito, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós aprendemos de forma conjunta e com as pessoas que estão nos assistindo, enfim, isso é muito importante, né? Beleza, Cris. Vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar, você se Tá? apresenta também e toca o assunto, tá bom? Eu Uhum. comentei aqui no início, quem tiver dúvida já para deixar nos comentários, que a gente já vai desenrolando isso durante a live, do que deixar só perguntas para o final, eu não sou muito a favor disso. Então, e também um detalhe agora é meu, tá? As pessoas procuram muito, no meu caso, o meu trabalho, para questões financeiras, né, pessoais, relacionamento e também para a saúde, e principalmente para a saúde. E aí que eu queria, se você pudesse, se tem alguma coisa relacionada à saúde também, até porque você, né, hoje está passando por um problema de saúde, né, teve uma lesão aí do atleta,
e se a magia de se você tem alguma coisa relacionada à magia para a saúde, ou é uma coisa totalmente nada a ver, né? Essa é a minha dúvida, então já fica aí pro seu conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Uhum. Novamente, meu nome é Bruno Maier, tenho 37 anos, sou aqui de São Paulo, Zona Leste. O Jean acabou de entrar, meu parceirão. O Jean você conhece também, eu acho, que era lá da Extreme. Sou formado em Educação Física, já um pouquinho de tempo já, 16 anos aí de formado. Tenho pós-graduação na área de treinamento. Sou pós-graduado também na área de medicina chinesa, né? Acupuntura, sou pós-graduado. E tem a parte holística, que a parte energética. Então, reiki, barra de axis, tarô, regressão de vidas passadas também. Foi um cursinho bem longo também. Então, eu trabalho com essa parte energética. Então, eu faço essa junção, tanto da mente, do corpo, com o físico, com o espiritual dos meus clientes. Seja alunos, né? Ou só a parte dos meus clientes da minha sala. Também atuo já há 4 anos também como Dr. Palhaço, no Instituto de Psiquiatria lá no Hospital das Clínicas. É um trabalho voluntário ali, que é a minha recarga ali de energia mensalmente, onde eu deixo os problemas de lado e vou lá distribuir sorriso para quem precisa. Então é isso. Cris, se apresente e fique à vontade aí para falar sobre magia, tá bom? Seja bem-vindo novamente. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos lá. Então, sou Cristiano Mansur. Eu vou falar das minhas formações que tem relação, tá, com o tema que a gente vai trabalhar. E eu tenho formação em filosofia, tá, e em teologia católica. Tenho pós-graduação em filosofia antiga e história, né, filosofia e teologia do cristianismo a partir das matrizes judaicas. E sou mestre em ciência da religião. Então, o meu objeto de estudo na ciência da religião agora, nesse momento, é justamente a conciliação entre o pensamento religioso atual, né, sobretudo no Brasil, e o nosso contexto político. Tá? Eu sempre estudei religião, então, assim, eu durante muito tempo dei aula nas universidades, eu dei aula de filosofia, dei aula de sociologia e dei aula de antropologia. Né? Então, dentro da antropologia, né, então, é o que nós vamos discutir um pouco agora, né? Tanto esse caráter da magia enquanto um ponto de vista da fé, né, do ponto de vista espiritual, digamos assim, né? Quanto do ponto de vista antropológico, né? O que é a magia, no que ela se diferencia, como ela se desenvolveu, como é o pensamento mágico, né? Como o pensamento mágico ele é muito mais presente, né, no nosso contexto, na nossa vida diária, assim, nas nossas próprias crenças populares, né? E de valores que nós damos continuidades, que são passados para nós pelos nossos pais, pelos mais velhos, enfim, né? Mais do que nós pensamos, tá? Então, a magia entrou na minha vida, assim, como eu posso dizer, né? Saindo somente, né, do ponto de vista acadêmico, né, enquanto objeto de estudo acadêmico, enquanto pesquisa, né, enquanto interesse, e começou a fazer parte realmente há muito pouco tempo, né? Então, assim, eu tive algumas experiências pessoais. Eu sempre fui muito cético, né? Então, assim, dentro da filosofia e da teologia, a área que eu exercia era metafísica, né? E quando eu digo metafísica, era justamente ao emprego da lógica e da estrutura do pensamento matemático, né? Na compreensão de Deus, né? Justamente porque e aí é que eu vou entrar nesse aspecto. Talvez eu não conseguisse lidar com a minha própria sombra, né? Esse termo, inclusive, eu estou pegando emprestado do psicanalista Carl Jung, né, que foi aluno do Freud. Nós vamos falar sobre ele também, como ele via esse aspecto, né, ele compreendia o aspecto da magia, do pensamento mágico a partir da psicanálise. Talvez eu não conseguia lidar com a possibilidade de eu poder crer, né? Então eu precisava ter todo um respaldo filosófico, lógico, racional, porque isso é bastante herança, tá? A gente vai ver isso tanto dos gregos quanto dos pensadores modernos, né? De que você acreditar em algo que não fosse pautado pela razão era um sinal de, vou ser bem pejorativo mesmo, tá? De ignorância ou, assim, de certa forma, de um pensamento inferiorizado, né? Assim,
a partir do século XVI, XVII, principalmente, depois do Renascimento, nós tivemos muito essa mistura, né? Você tinha filósofos, né? Por exemplo, o próprio René Descartes, né? Entre outros, né? O próprio Leibniz, que ao mesmo tempo eram filósofos e eram os primeiros, né, a esboçarem o pensamento da física moderna, depois com Newton, né? Mas que também flertavam bastante com essa parte da magia, em que, na grande maioria, estava vinculada com a alquimia, né? Então, assim, fazer ciência, fazer magia, religião, era tudo muito misturado, né? E aí, depois do Renascimento, mesmo aí se desenvolvendo a filosofia moderna até chegar na contemporânea, isso acabou sendo meio que mal visto, né? Teve que ter essa cisão, né? Ó, magia é magia, religião é religião, ciência é ciência, eles não se misturam e ponto final. E assim, e me parece que a partir do século XXI, novamente esses pensamentos estão dialogando, né? O que é muito bom. Bom, então vamos lá, né? Sem mais apresentações. O título da nossa chamada foi Magia não é mágica, né? Se magia não é mágica, o que é magia então, né? Porque eu vou falar um clichê, vou fazer um comentário que é um clichê, né? De que muitas pessoas que quando vão explicar magia falam assim, né? Pensa que magia é Harry Potter, né? Cultura pop, eu acho que é um dos mais, né? Atingiu bastante, assim, tanto os adolescentes, quem era adolescente, quem são adolescentes agora, quem são crianças e quem são os adultos, né? Eu já era crescido, né? Eu tenho 40 anos, né? Já tô ficando velhinho, então eu já peguei o Harry Potter já maior. Mas que tem aquela coisa de... Aí o Bruno falou da magia da Disney, né? E tem essa coisa mesmo do fantástico, né? Em que, por um comando, você muda de modo instantâneo a realidade, realiza um sonho. Então, isso são metáforas exageradas, como nós temos em diversas formas de literatura, diversas formas de arte, diversas formas de pensamento, diversos relatos míticos, seja de qual for a tradição, seja judaica, cristã, seja iorubá, seja banto, seja grega, não importa, né? Nós temos esse exagero, né, em que aquilo ele tem que ser palatável e de fácil compreensão. Então, assim, e qual que é a diferença, então, da magia? A magia, assim, se nós formos pegar uma definição mais clássica, diz que é o uso de crenças, então, crer é muito importante, né? De ações ritualísticas e diversos aparelhos, ou aparelhos que eu digo, né? Até uma parafernália para nós dizermos, dependendo do tipo de magia, né? Objetos, instrumentos utilizados em certo tipo de ordem com outros, em conjunto com outros instrumentos, ervas, conjurações, etc., que tem como finalidade fazer o quê? Subjugar, muitas das vezes, dependendo do tipo de magia, nós vamos ver que tem várias, ou, né, manipular energias, sejam elas naturais ou sobrenaturais. Quando nós falamos naturais, então, são as próprias forças da natureza, né? Então, em cada cultura, por exemplo, nós vamos ter os elementos, né? Aqui no Ocidente, quais são? Né? É representado pelo pentagrama, né? Em que as pessoas acham que tem relação com o satanismo, né? E não. De assim, ponta cabeça, né, Cris? Então pode ser usado, né? Pode ser usado porque a questão do símbolo, não vou entrar nisso agora, mas o pentagrama na verdade é um símbolo muito antigo e ele representa justamente o quê? Os 4 elementos, né? Aqui uma visão ocidental, né? Terra, ar, fogo e água, e o éter, né? Que é o 5º elemento, que é o grande espírito. E em algumas tradições mais matriarcais, em que a mulher, né, acho que a gente deveria voltar o quanto antes para esse tipo de coisa, né, em que a mulher realmente, né, em que a nossa sociedade ainda não era tomada por essa estrutura patriarcal, machista, né, em que a mulher, justamente pela possibilidade de gerar a vida, era a figura do divino, do sagrado, né, também é visto como as fases da vida da mulher, né, como a primeira, né, como a primeira menstruação, a fase fértil, né, a menopausa, nascimento, né, menarca, que é a primeira menstruação, a fase fértil,
a menopausa, que é o cessar da vida reprodutiva feminina, e a morte. Então o pentagrama também ele representa, e várias outras, né, vários outros significados. Vocês podem ver, né, quando o Leonardo da Vinci, né, os artistas renascentistas, muitos deles, né, eles flertavam, ou mesmo, né, estudavam o ocultismo, né. O homem vitruviano, eu acho que vocês já devem ter visto, né, que é aquela figura que o Da Vinci pintou, né, de um homem com os braços abertos, ora, né, estendidos a 180 graus, ora aqui, né. Aquilo representa um pentagrama. Então, assim, são as medidas do sagrado também, né, da geometria sagrada. Então, percebam que a magia, ela é o quê, então? Ela é o ato de você mudar a realidade de dentro para fora, tá? Usando-se do quê? Primeira coisa, né? Da própria força da vontade e da intuição. Então, nós podemos falar que, por exemplo, a magia, né, eu não vou ficar me centrando só na parte antropológica, porque acho que não é tão interessante. A gente quer falar de magia mesmo, é do negócio acontecer. É a prática. Exatamente. Então, assim, é o quê? É uma transformação que é levada pela minha vontade, pela minha intuição, de dentro para fora. E aí, o que acontece? O Bruno falou sobre egrégora. Vamos fazer, então, as duas questões. Do ponto de vista da egrégora, o que é egrégora? Egrégora é quando você tem uma amálgama, né, um conjunto de pessoas compactuando, né, de um mesmo pensamento. Esse mesmo pensamento de várias pessoas, tem até, né, o próprio Jesus Cristo falou, quando 2 ou mais estiverem orando em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso tem muita relação, né? Por quê? Você tem o ritual individual e tem o coletivo. Quanto maior o número de pessoas pensando numa mesma coisa, compactuando de uma mesma ideia, maior é a egrégora, maior é o quê? A força daquele pensamento o qual você está dirigindo a magia. Então, por exemplo, é comum nós dizermos que a egrégora cristã é muito forte. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país majoritariamente cristão. Cristão católico, cristão protestante, cristão pentecostal, cristão ortodoxo, não importa. Então, assim, é um número muito grande de pessoas pensando numa mesma divindade, que é Jesus Cristo. Eu não vou entrar no ponto de vista, tá, teológico, nós não estamos falando de teologia, se existe um Deus só, se existem vários, etc. Tá? Isso é uma coisa de livre pensamento e cada um acredita naquilo que melhor lhe convir ou nas melhores conclusões que tiverem. Tá? Bom, então assim, aí nós vamos ter, por exemplo, os deuses, né, da cultura iorubá. Ogum, né, Yansan, Oxum, Iemonjá, enfim. É a mesma coisa, tá? Mas os deuses então existem, os orixás existem ou não? Para quem crê, sim. Tá? E Deus existe? Para quem crê também. Eu não vou usar de argumento teológico, nem de argumento filosófico para provar que existe sim ou não. Mas é isso que eu quero me ater, entendeu? Então, assim, do ponto de vista humano, nós podemos dizer que as entidades, que as divindades, tá? Que os guias, os mentores, os santos, embora os santos católicos, muitos, presta atenção, muitos viveram em terra, né? Foram pessoas, porque muitos nem sequer existiram, tá? Santo Expedito não existiu, mas tem uma egrégora forte, olha que interessante. Santo Expedito não existiu, né? Eu sei que para quem é católico, fervoroso, mas sou devoto, não tem problema. Calma, Cris. Santo Expedito não existiu? Não, entre outros santos também, mas eu nem vou colocar Santa Brígida, Santa Brígida também não. Santa Brígida, na verdade, foi uma apropriação do cristianismo a Brigitte, né, que é uma deusa pagã, né? E Santo Expedito, na verdade, quando as pessoas morriam mártires, os cristãos morriam, você escrevia no caixão expeditus, que era para expedir rápido o corpo para que os romanos não profanassem. Então, aí ficou como uma figura, com aquela história toda da conversão. Na verdade, é um mito, né? Uma propaganda político-religiosa. Olha só, é o general romano que quer se converter, mas fica adiando. Isso é para nós, a gente quer se tornar uma pessoa melhor, mas fica adiando. Aí aparece um corvo que fala cras. Cras, em latim, quer dizer amanhã. Todo corvo fala cras.
Aí ele pisa no corvo e levanta e fala, hoje, e se converte hoje, é o santo das causas urgentes, mas é por causa disso. Todo cristão que morria, né, era expedido, né, para o lugar, geralmente para o norte, para a Espanha, para a Península Ibérica, e colocava expeditos para quê? Vai rápido, para que não seja profanado. Mas então, mas não existe, mas eu consegui um milagre com ele. É egrégora. É exatamente o que eu estou dizendo agora. É egrégora. É a força da egrégora. E a magia lida com isso, tá? Então, assim, mas você está dizendo que o catolicismo é magia? Não. Embora toda religião ela pode ter um pensamento mágico, não importa se é protestante, se é o candomblé, se é umbanda. Então, por exemplo, a umbanda e o candomblé falam assim, não coisa de magia. Ela é tomada pela magia, né? Qual que é a tradução da palavra umbanda? É a magia que cura, né? Não só cura, se você for de saúde, que cura, né, os males do corpo, mas para a umbanda, que lida com o ser humano, você é um terapeuta holístico, né? Que lida com o ser humano na sua completude, corpo, mente, espírito, né? É a cura do todo, né? Porque tem o ori, né, que é a cabeça, tudo, não é seccionado, né? A gente não tem essa divisão que é muito do ocidente, né, que eu falei da outra vez na outra live, né, a visão da religião. Você chega para uma pessoa nativa, né, ou para um indígena, ou para uma pessoa que nasceu nesse contexto e fala assim, religião quer dizer religar, né, que vem do latim religare, porque para o cristianismo sim, né, para o judaísmo, o homem pecou, perdeu o seu vínculo com Deus e a partir da religião ele religa. Ele fala, mas peraí, como assim religar? Quando é que a gente foi desligado da divindade, né? Isso não existe, percebe? Então, assim, essa é a força da egrégora, tá? Essa é a força do pensamento, né? Da união do pensar que leva justamente a um objetivo comum. Então, por exemplo, a partir do momento, vamos supor, que você seja devoto ou seja filho, né, de Ogum, né? Você vai compactuar com outras pessoas que direcionam esse pensamento para esse mesmo orixá, tá? E a partir daí, isso cria uma força, né, do ponto de vista espiritual, de diversos pensamentos agindo com o mesmo fim, com o mesmo objetivo, com uma mesma finalidade para um mesmo ser. Isso é egrégora. E aí, o que acontece? A partir das tradições, dentro das características que você tem, estou pegando o exemplo, né, mais geral de uma religião brasileira, né, você tem o quê? Aí começa a entrar a magia. Qual é a magia? Por que eu ofereço, por exemplo, para algum cerveja e não ofereço, deixa eu dar um exemplo aqui, Coca-Cola? Né? Por que tem zero. Isso? Exatamente. Né? Por que para Iemanjá, por exemplo, eu ofereço rosas brancas, não ofereço comigo ninguém pode? Porque a religião e a natureza, elas têm uma relação intrínseca. Antes das pessoas darem a forma antropomórfica às diversas entidades, né, sejam os deuses pagãos, né, como, por exemplo, Morrigan, né, seja, por exemplo, a deusa Hecate, que é a deusa da bruxaria, seja, por exemplo, o deus Cernunnos, né, que é o deus que representa o sagrado masculino da Wicca, né, ou a própria Grande Mãe, enfim, antes, né, de dar essa figura antropomórfica. Como que é antropomorfismo, né? É a forma, morfé em grego quer dizer forma, antropos, homem, eu caracterizo a divindade ou uma força da natureza, ou uma força humana, como um sentimento, por exemplo, o amor, né, a raiva, o ódio, ou uma realidade como a morte, né? Eu me enxergo de tal modo, e do modo com que eu me enxergo, eu projeto nessa entidade. Ou seja, por que os deuses africanos são negros, os europeus são brancos, os orientais têm olho puxado? Então, quem é que criou quem? O homem criou Deus? A sua imagem e semelhança? Então, enquanto forma, sim. Enquanto forma, por quê? Mas aí, assim, essas forças naturais, elas são anteriores.
próprio Jung dizia, né, que a humanidade possui dois inconscientes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o inconsciente que ele é atemporal, não tem princípio, não tem fim, e ele tem a participação de todos os seres humanos. Tá? Por que eu estou dizendo isso novamente? Porque é como se fossem a magia, agora, entenda, eu vou juntar tudo que eu falei. Imagina como se fosse uma estação de rádio, em que você tem várias frequências, e a partir do momento que você acessa aquela determinada frequência, você acessa aquela determinada força, aquela determinada egrégora. Então, aquela coisa, né? Se Thor é o deus do trovão nórdico, quem é o deus do trovão na cultura iorubá? É Yansan. Então, às vezes a gente pode falar, claro, do ponto de vista da ciência e religião, é complicado falar sobre, já falei isso, sobre teologia comparada, mas é o quê? É a mesma força. Então, vamos supor, você precisa fazer uma magia que você precisa de vigor, força do trovão. Não importa se você faz acessando esse arquétipo de Thor ou de Yansan, dentro daquilo que por gerações foram passados, né? Como os instrumentos que você junta aqui, fala tal palavra, faz tal coisa, né? Porque senão tipo, parece uma coisa muito vazia, né? Tipo, a espiritualidade tem a ver com materialidade? Por que eu uso água? Por que eu uso vela? Por que eu uso isso? Não, você está juntando saberes ancestrais, saberes antigos, saberes que foram tomando força de milhares, milhões de pessoas que foram passados, e a partir daí você tem o quê? Você entra como se fosse numa frequência, tá? Como eu falei de rádio, e você consegue ter acesso àquilo e retorno. Tem um professor meu do mestrado que ele falava exatamente isso, né? Por que tem tanto instrumento, tal? É igual ligar para um número de celular. Inclusive que o Bruno falou assim, por que ninguém pode fazer determinados tipos de magia? Será que é perigoso? Então, do ponto de vista espiritual, sim. Por quê? Imagina o seguinte, você tem um número de celular que você vai ligar para tal pessoa. Um número que você erra, mas é só um númerozinho. É só uma palavra errada que eu disse. É só uma substituição de algum ingrediente para a magia que eu fiz, mas não tem nada a ver. Então, um número que você muda quando você faz uma ligação para o telefone de uma pessoa, você já vai acessar outra. Para quem quiser assistir, eu recomendo, assim, que tá fantástica a série Sandman. Eu não vou dar spoiler, né? Porque é o primeiro capítulo, a primeira cena, sim. A primeira cena, você tem magos ali, né? Tem um mago, o Pudrik, né? Que ali aparece, inclusive, como o grande oponente do Aleister Crowley, que é um mago que nós vamos citar aqui. E ele vai tentar aprisionar a morte, porque ele teve, o filho dele morreu na guerra, e ele vai aprisionar a morte, né? A morte ali como dos perpétuos, né? Como uma entidade, como uma divindade. E na hora de conjurar, ele erra. E conjura justamente o Sandman, né? Que é o Morfeu, né? Que é o perpétuo do sonho, do sonhar, né? Então, assim, é exatamente isso, né? Então, por exemplo, eu vou conjurar... A magia, ela pode ser feita, como eu disse, da forma da magia natural, que é a manipulação dos elementos da natureza. O fogo, cada elemento tem as suas características. Né? Preciso de mais ânimo, né? De ser mais proativo. Então, vou fazer uma magia que lide com o quê? Com o fogo. Preciso de discernimento, né? De clarividência, de mergulhar na espiritualidade, né? Ou mergulhar dentro de si mesmo, né? Dentro do inconsciente, né? Fazer magia com água. Preciso de inspiração, com ar. Então, existem várias magias que são a magia natural, que usam justamente de elementos naturais, né? Plantas, né? Raízes, enfim, todo tipo de instrumento natural para justamente ter acesso ao benefício que se procura através da magia. E nós temos outros tipos de magia também que lidam com, por exemplo, com o sobrenatural, do ponto de vista de entes, né? Que é a magia, por exemplo, que lida com deuses, com diferentes deuses, né? Então, a pessoa quer fazer um feitiço, por exemplo, de glamour. Ela acessa a egrégora, né? A egrégora da deusa Afrodite. Então tem muita gente que fala assim, mas eu sou bruxo e eu sou ateu. Sim,
Ah, mas não tem que acreditar no Deus? Tem gente que acredita como Deus como sendo um ser existente, e tem gente que faz magia, né, bruxaria, e acredita justamente que esse Deus ele não existe enquanto ser, enquanto ente, mas justamente ele existe como o quê? Como essa egrégora, como essa energia, como essa força que você tem acesso ao pensamento. E você também tem quem defende o quê? A magia do ponto de vista psicológico, ou seja, tudo é psicológico, não tem necessidade de existir. Estou dando diferentes visões, tá? E não necessariamente o que eu creio, eu deixo de crer. E a magia é o quê? Ela é uma mudança, como eu disse, de dentro para fora, em que fazer um ritual, conseguir ingredientes difíceis, fazer uma ordem, aquilo funciona como o quê? Como um reforço positivo, tá? Ou melhor, como se fosse um grande placebo que funciona, que vai te levar a fazer o quê? A Isa entrou. Eu ia falar, sua referência acabou de entrar. A minha referência. Então, assim, do ponto de vista psicanalítico, é algo que eu vou pensar, trazer do meu inconsciente, e aquilo vai me dar força. Do ponto de vista da fé, da crença, é justamente confiar e acreditar que na manipulação dos ingredientes, nas minhas palavras de poder, minhas afirmações de poder, seja ela na língua vernácula, na nossa língua, né, em português, ou acessando os textos antigos, principalmente nas línguas originais, como o grego, né, o latim, o enoquiano, quando a gente fala de magia angelical, né, e assim por diante, né, nas línguas, há quem acredite realmente que você está tendo contato com aquele ser, com aquele Theos em grego quer dizer Deus, né, que na verdade quer dizer meu Deus, esqueci agora a palavra que é como se um custódio, é aquele que toma conta de você, né? Theos, né? A palavra Deus vem do grego Theos, né? Ou Theoi, quer dizer deuses, né? Há quem acredite, então, que você está acessando o poder daquele Deus, agradando, oferecendo, dando oferendas, oblações, alimentando essa egrégora e alimentando o seu relacionamento com essa divindade, né? Seja ela do paganismo, seja ela da cultura iorubá, da cultura banto, seja ela, inclusive, como eu disse, né? É claro que, assim, eu falar isso, eu vou para fogueira, né? Mas até para cristãos, né? Quando você estabelece uma relação com Deus cristão, seja ele a visão que você tenha disso, você está criando uma relação justamente onde você acredita que ele realmente existe e que você fazendo determinadas coisas que estão condizentes com os mandamentos dele, indo ao culto ou indo à missa, né? E é um baita de um ato mágico, né? Do ponto de vista dizer como neutro, né? Você está transformando o católico, ele acredita que é uma transubstanciação, né? O padre, pelo poder dado pelo Cristo, ele muda a substância da própria hóstia, deixa de ser pão, né, de ser farinha e vira o corpo e sangue de Cristo, né? Não é simbólico, né? Da mesma forma que um bruxo, que um feiticeiro, ele acredita também nessas mudanças de realidade, né? Sejam espirituais ou sejam mesmo físicas, né? Mas por que não é mágica? Porque não é um espetáculo. É algo sutil que pode causar grandes transformações, né? Como cura, né? Como você me perguntou, mas é a cura. Então, a magia é importantíssima com isso. Para substituir as terapias tradicionais? Não, de modo algum. Mas uma pessoa que tem depressão, por exemplo, como que pode ajudar? Entupindo a pessoa de magia? Não. Mas talvez seja justamente o estopim que ela precisa para se autoavaliar, para ter esse apoio. Tá? Quando eu digo apoio, não é muleta, mas justamente esse apoio do espiritual, nos vendo como seres que somos, né, complexos, íntegros, para que ela se sinta movida a procurar, né, um terapeuta. Ela quer emagrecer, né? Não sabe, não tem que ficar fazendo magia. Mas não adianta fazer magia? Não é mágica. É justamente mudar a realidade de dentro para fora, contando com a ajuda, seja da natureza, né, no caso da magia natural, seja com a divindade, seja ela qual for, né?
Mas a cura, ela é um processo, você me falou, né? Que pode vir realmente você ter essa graça, um milagre, né? Isso eu não vou me adentrar, né? Mas porque vai de muita fé, realmente, né? Mas assim, a gente vê também muitos casos de pessoas que às vezes fazem algum tipo de tratamento e tem aquela sensação de você ter uma melhora do sintoma, né? Tanto em cultos protestantes, pentecostais, quanto em terreiros, quanto em centros espíritas, quanto na igreja católica, e a pessoa larga, tá? Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fui da área da saúde também, e a coisa volta com força, né? Então, assim, nós ainda estamos encarnados, né? Então, se a magia ela traz transformações do ponto de vista da ânima, né? Da alma, do ponto de vista do espírito, nós temos a matéria, e essa matéria tem que ser cuidada, então, assim, eu lembro que uma vez um aluno me perguntou, eu só vou acreditar em Deus quando a ciência provar. Você não vai acreditar em nunca. Por quê? Porque a ciência nunca pode provar nenhum Deus. Porque se os deuses existem, ou se Deus existe, ele está fora do tempo e do espaço. E a ciência, ela se ocupa do que está no tempo e no espaço. Então, cada coisa, embora possa dialogar, cada lugar em seu devido, cada coisa em seu devido lugar. Então a magia melhora, eu já tive resultado com magia, bastante. A minha filha é deficiente, né, eu acho que, né, então assim, algumas vezes que eu passei algum perrengue assim, a coisa foi quase instantânea, né, então eu fico muito feliz assim com isso, né, entre outras coisas, sabe, então isso são experiências pessoais, né, então por mais que eu divida, por mais que eu compactue, né, não adianta, cada um de nós vamos ter uma. Então, por exemplo, eu quebrei o joelho, né? O Bruno falou, eu quebrei o joelho e estourei todos os ligamentos aqui, né? De fazer uma cirurgia. Fui proibido do médico de treinar, né? Quem dirá lutar, né? Eu sou lutador. E eu estava com uma luta marcada em São Paulo, fui para São Paulo com o joelho quebrado, né? Me vali da magia, né? Para quê? Não para ganhar. Isso é uma questão pessoal minha, tá? Eu não acho certo fazer magia para ganhar, independentemente se a magia funciona ou não. Eu acho que isso é antiético. Né? Isso Tem é doping, antiético, Cris? tá? Tem doping pra Tem um magia? doping mágico. Então isso é uma questão muito séria que foi levantada numa discussão, né? Mas sobre, não estou condenando, tá? Cada um faz o que quer, não é isso. Mas, por exemplo, sobre amarração ou não. Se existe ética na magia ou não, de você tirar o livre-arbítrio de outra pessoa, né? Independentemente se existe ou não. Então, assim, e ao meu ver, por exemplo, nessa questão, a magia funcionando ou não, vou dizer por mim, eu acharia muito antiético da minha parte, cada um faz o que quer, tá? De eu fazer magia para ganhar, eu acreditando que a magia poderia me fazer isso. Eu fiz realmente para quê? Para que eu não me machucasse lá. Né? Ou seja, eu lutei com o joelho quebrado, completamente solto, né? O Bruno, ele é educador físico, ele sabe, eu tive rompimento dos ligamentos cruzados, imagina, o joelho estava solto. E assim, fortuitamente eu ganhei e não me machuquei. Tá? Então, muitas coisas, né? Assim, a gente consegue, e agora eu vou ser bem neutro de novo, ficar em cima do muro, não importa se é um mecanismo psicológico de autoafirmação, tá? Que eu estou me condicionando, se é um placebo, ou se realmente, né? Eu acredito na divindade, tá? Eu não sou ateu, mas todos meus alunos acham que eu sou ateu, eu não sou, acredito, né? Desenvolvi um relacionamento muito, muito forte com a deusa Hecate, muito, né? Até pouco tempo atrás eu era católico, né? Bem católico, não sabe, né? Quase fui padre. E aí, assim, aí parece até uma elucubração, né? Parece até loucura falar. Eu era sempre muito cético, então se eu me ouvisse a falar, se o Cris de 2 anos ouvisse o Cris de hoje falando, ele ia falar, meu, você tá viajando. E a deusa começou a aparecer para mim de diversas formas, inclusive eu até mandei para o Bruno, eu documentei todas, porque se eu contasse, com foto mesmo, tudo, porque se alguém me contasse as vivências que eu tive, eu não acreditaria. E assim, as coisas foram me conduzindo para esse caminho, né? Aí eu morei sempre em São Paulo, lá no Tatuapé, mudei para Florianópolis e mudei justamente para onde? Para a Praia das Bruxas. Né? Ou seja, onde as bruxas chegaram no século XVI, né? Eu moro na praia que as bruxas desceram, né, da Europa, fugidas da Inquisição Protestante,
e que se consolidaram os primeiros covens aqui de bruxaria no Brasil. Né? E a coisa foi indo, assim, sabe? Foi indo, foi crescendo, e hoje é uma prática diária que eu faço, né? De meditação, né? Desse relacionamento com a própria deusa Hecate, enfim, né? Sigo os rituais, faço, né? E tem me ajudado muito, né? De diversas formas, né? De diversas formas. Eu acho que a gente poderia até abrir agora para algumas perguntas, né? A gente poderia falar de diversas formas de magia. Aqui é muito breve, né? O tempo passa rápido, né? Mas existem várias formas de magia, né? Nós temos a magia hecatina, que é a que eu tenho praticado mais, né, realmente, né? Que é a magia com a deusa Hecate. Nós temos magias com outros deuses do panteão grego. Nós temos a magia da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Nós temos a magia enoquiana, né? A magia, né? Para quem estuda Cabala sabe, né? Que nós temos as Sefirotes, então nós temos 72 anjos, que são os nomes de Deus, e nós temos os 72 daimons, né? E durante tanto o judaísmo, né? A religião monoteísta abraâmica, né? O judaísmo e o cristianismo demonizaram esses daimons, né? Colocando como demônios. Aí nós temos a magia luciferiana, etc, etc, etc. Mas magia e satanismo, né? Tem relação? Pode ter, como pode não ter. Né? A maioria das bruxas e bruxos, a maioria não, mas boa parte não acreditam no demônio, no diabo. Né? O diabo ele é uma construção judaico-cristã, né? Principalmente cristã, né? Que se consolidou mesmo na Idade Média. Né? Então, assim, não é o lado da magia que me atrai. Assim, eu sinceramente, eu não gosto, né? Assim, então, isso é uma questão... isso é uma questão muito pessoal, né? Muito particular, entendeu? Mas nós temos que falar, isso existe, né? Não estou falando que está certo, que está errado, não vou emitir nenhum juízo de valor aqui, tá? Nenhum mesmo. Mas, assim, as pessoas ainda acham muito que qualquer coisa, né, é do diabo, né? E eu sempre uso esse exemplo, né? Eu falo isso pro Brunão, né? Infelizmente, em alguns meios cristãos, né? Tudo é do diabo, né? Tudo é do diabo, né? Assim, tudo. Aí a pessoa vê a imagem de Yansan, né? Com os trovões, né? Que é belíssima, por sinal. Aí é o diabo, é o diabo, é o diabo, mas vai lá assistir o Thor no cinema, né? Aí pode, né? Aí não é o diabo, né? Bom, isso entram várias questões, inclusive do próprio racismo, né? Enfim, mas entre outras coisas. Então, assim, a prática mágica ela é uma prática muito pessoal, né? E ela demanda o quê? Primeiro, o que eu falei, a questão da egrégora, que é você justamente, né, ter essa relação de lidar, de acessar esse conhecimento que já existe, ou do ponto de vista energético, ou do ponto de vista frequencial, ou do ponto de vista do inconsciente coletivo, né? E você acessa as energias dos elementos da natureza, as forças naturais, ou mesmo das diferentes divindades, os diferentes deuses, né? Ou, né? Os espíritos da natureza, como os elementais, né? Do fogo, como as salamandras, as ondinas, que são da água, e os silfos e fadas, né? Então, assim, lembra, não é aquela fada, que é aquela representaçãozinha, aquilo é uma representação. Mas quando a gente fala desses seres, né, espirituais, a natureza, são a própria força da natureza atuando. Então, assim, primeiro, então, a questão desse acesso. Segundo, a questão desse vínculo que você tem e da manipulação da energia. E terceiro, tá, a intuição. Né? Então, a intuição e o modo com que você se entrega de pensamento para obter resultado com a magia é fundamental. Eu acho que agora... Sim? Você fala... vou fazer um complemento, até porque nós temos praticamente 10 minutos só agora. Você citou, né, da força da natureza, né? Então, quando, né, acho que você lembra, eu trabalhei durante, acho que 5 anos com apometria, né, que é uma vertente aí do espiritismo, onde eu obtive muitos resultados para a cura, né, o trabalho voluntário, o trabalho mediúnico. E na apometria a gente trabalha muito com os elementais, né, porque a apometria nada mais é que a força espiritual junto com a hoje bem divulgada a física quântica, né, então tudo a gente consegue plasmar, se você colocar sua intenção, sua forma ali de pensar. Tem o estudo falando lá da dupla fenda, né, o observador muda. Então,
eu acredito que é o futuro, né, da cura. E aí, quando você falou dos elementais, a gente utiliza muito, mas as pessoas acham que os elementais, vou falar sobre o fogo, vou falar sobre o ar, é um ser, um homem tocha, por exemplo, sabe? Não, não é. Por exemplo, quando tem uma energia muito densa, que a gente precisa eliminar, a gente utiliza das salamandras pelo poder do fogo de queimar essa energia ruim. Vamos fazer uma limpeza com os ventos solares, né? Que para quem estuda é uma potência, né? As ondinas, que é a força da água, de você limpar. Então, assim, as pessoas entendem muito como um ser, né? Tipo, um elemental, um homem árvore, lá que nem do Guardiões da Galáxia. Não, não é. É apenas uma energia que a gente pode, para ficar mais fácil, a gente coloca como um ser, mas às vezes não é, não é um elemento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente complementar também, que ficou para mim, você precisa de um feitiço para gerar uma magia, ou não é necessário um feitiço para gerar uma magia? Um feitiço, você diz um ritual? É um ritual. Eu preciso fazer um ritual, colocar um fogo, uma pólvora, para gerar essa magia. Tá, vamos lá. Vou responder as duas, então. A primeira que você fez, eu respondo na ordem. Bom, vamos lá. Você acredita em Deus? Eu? Sim. É. Como que é Deus? Deus para mim é uma energia, não é, eu não consigo enxergar, tipo assim, Jesus Cristo, eu consigo enxergar um ser. Deus eu não consigo enxergar, eu entendo que é um todo, né? É uma energia, uma luz, pronto, uma luz. A questão que você colocou dos elementais é exatamente igual. A diferença é que, assim, você tem representações, uma tentativa de aproximar, né, tornar mais palpável. Então, por exemplo, eu vou usar outro. Você acredita em Oxalá? Sim. Como que é Oxalá? Então, é interessante, né? Oxalá, pela representação, um Jesus Cristo com os braços abertos, parecendo uma pomba, uma coisa mais, né, lúdica, vou pensar assim, né? Mas também exatamente. Então, mas Oxalá é assim? Não é assim. não é assim. Né? Mas se quiser acreditar que é, também não tem problema. Mas assim, Pode ser, não é né? assim. O elemental é exatamente a mesma coisa, né? Quando a coisa fica muito abstrata, às vezes ela te afasta. Então, né, uma forma de você trazer aquilo para próximo de você é justamente fazer uma visualização daquilo. E aquilo vai trazendo o quê? Vai trazendo um montante de elementos culturais que cada um vai, por exemplo, representar o fogo de uma forma. Aliás, o elemento fogo, né? A entidade do fogo. Então, por exemplo, de elementais da água, você tem o quê? Você tem sereias, você tem ondinas, né? Então, significa que existam sereias por aí nadando? Não, não é. Mas é uma representação que consegue juntar o quê? Uma forma humana, ou seja, de como eu me vejo, de como eu me reconheço, juntamente com uma forma o quê? Aquática, que é a outra metade, né? Com a cauda de peixe. E assim por diante. Então, assim, o modo com que nós descrevemos as energias, seja ela Deus, né? Seja ela os elementais, sejam ela os deuses, as divindades, é justamente o que? A força que aquilo representa, a força da natureza, por exemplo, juntamente com a forma com que nós nos enxergamos. Então, por que, por exemplo, o demônio, né, embora assim, na teologia judaico-cristã, a Lúcifer é um belo anjo, né, é o mais próximo de Deus, mas a partir do momento que, para a teologia judaico-cristã, tá? A partir do momento em que tem a queda, em que ele realmente se volta contra o divino, é visto como algo deformado, porque naquele momento ele está, olha só como isso é mais humano do que parece, ele está fazendo o que? A representação do que são, do ponto de vista judaico-cristão. Tá? Alguém vai falar que não, que ele é o símbolo da subversão, etc. Então, assim, são vários olhares para o mesmo objeto. Mas, assim, do ponto de vista cristão, por que o demônio é feio? O demônio tem forma? Se o demônio existir, né? Se é que o demônio existe, ele tem forma? Não, mas representa, por exemplo, o egoísmo, representa a violência. Então, assim, as carrancas, né, que nós temos tanto na cultura
do continente africano, quanto nas culturas dos Países Baixos, né, por exemplo, no norte da Europa, ou as carrancas, os onis, né, que nós temos no Japão e assim por diante, são carrancas. Por quê? Representam os nossos demônios. Se o demônio existe ou não, nesse aspecto, mas é a falta de ordem, né, de uma estética, e a mesma coisa, né? Por que a salamandra é um belo de um ser que parece um dragão de fogo? É pela imponência do fogo. Quanto que nós desenvolvemos enquanto ser humano, né, enquanto espécie humana, justamente por conta do fogo, né, de produzir ferramentas, etc. Né? A água, a mesma coisa, é o que dá vida, né, o que dá fluidez, né? Então, assim, e assim por diante. Essas formas, quem dá somos nós. Tudo é energia nesse aspecto. E a egrégora, né, que é justamente o quê? O que o símbolo representa. Tem um antropólogo que eu gosto bastante, que é o Ernest Cassirer, que ele fala: o homem é um animal simbólico. E aí você me perguntou, né, como segunda pergunta, se para fazer magia precisa de um ritual. Tem aquilo que eu falei, que mas tudo é material, né? Então eu fazer um desenho aqui, um sigilo ali, um pentagrama aqui. Ou seja, quando eu repito algo exatamente igual, como se fosse uma fórmula, como se fosse uma receita de bolo, eu estou acessando o mesmo resultado que foi passado por diversos anos, séculos, e aquilo cria-se uma egrégora. Segundo ponto, aquilo acaba sendo o quê? Uma motivação psicológica. Quanto maior a dificuldade de eu conseguir um elemento, um material, etc., e eu faço aquilo, eu vou entrando como se fosse num transe, eu vou entrando, vou me apropriando daquilo e me diluindo naquilo, e aquilo é um reforço positivo. Certo? Então, assim, essa e aquela outra coisa que eu falei do meu professor do mestrado, que fala assim, olha, levando em consideração cada ritual, e no Sandman, assistam Sandman, vai conjurar a morte, conjura o sonhar. É como um número de telefone, né? Você vê as clavículas de Salomão, né? Clavícula quer dizer em latim, né? Pequenas chaves, né? Tudo certinho, certinho. Errou o número, você vai cair na ligação de outra pessoa. E aí o que acontece? Realmente, se você tem uma mente treinada, bastante prática, né, o que falam que são poucos magos, bruxos que conseguem, e tendo em vista tudo que eu falei, que o mais importante é a sua força da vontade e a sua intuição, você consegue acessar tudo isso só com o seu pensar, criando a forma pensamento. E você bem sabe e deve bem trabalhar. Ô, Cris, você citou lá no começo, até lembrei agora, peraí que eu até vou perguntar pro meu staff. Amor, qual o nome do filme que nós assistimos lá na praia? Não, de terror. Cris, você citou Grande Mãe no começo? Sim, a Grande Mãe. Você assistiu um filme no Netflix agora de terror? Não. Que fala só deles? Não vi, depois me passa. Eu não sei se é marcado pelo mal. A Grande Mãe, ela começa assim, desde a Suméria, né, com Tiamat, né, que é a deusa draconiana, né, depois, assim, com Ishtar, né, inclusive a nossa Páscoa tem mais a relação com Ishtar, mas não vou entrar nisso, não, aí já viu. Ishtar, enfim, Nana, enfim, várias, né, a Grande Mãe, para o Wicca, que foi que eu falei, né, é a personificação, todas essas deusas, é como se fossem uma só, para o Wicca, tá, assim, por favor, se alguém estiver aqui ouvindo e tiver errado essa informação ou equivocada, me fale. Mas, na verdade, assim, a Wicca ela é a bruxaria moderna. Né? Ou seja, é um sistema religioso que juntou diversas formas de bruxaria diferentes, né, pelo Gardner, né, que coloca a Grande Mãe como a junção dos diversos arquétipos femininos e o grande Deus, né, no caso eu falei Cernunnos, né, que é a junção, né, de diversos deuses, né, do panteão masculino, do gênero masculino, que formam essa personificação de Uno. Eu não consigo pensar assim, tá? Mais uma vez eu vou falar, Cristo, né? Existem realmente divindades que têm a mesma ideia e existem aquelas que são elas e pão, entendeu? Entendi. Mas aí cada vertente segue a sua... Então, Cris, o nome do filme é Origem do Mal. Não é, não? Nossa, minha staff não tá me ajudando. Depois eu te passo. Mas se for assistir, assista 8 horas da manhã. Fui assistir à noite, cara. Adoro. Pesado. Eu não gosto. Eu sou medroso. Ô, Cris,
eu vou ter que finalizar aqui porque o Instagram vai cortar a nossa live, tá? Então, Tá. quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo seu tempo. Você sabe que é um cara que eu tenho um carinho enorme e a troca é sempre mútua, né? Eu também. Então, Obrigado pelo convite de novo, por lembrar de mim de novo. não, sempre. E a Agradeço. galera tá pedindo, tipo, vou ser amiga do Cris. Eu falei pra você, o pessoal tá curtindo muito. Porque vem a parte da ciência, vem a parte, né? Você fala assim, pô, tô trazendo a ciência, tô trazendo minha fé junto. E é uma mistura. E acho que o ser humano é assim, né? Você precisa ficar aberto, né? A cabeça bem aberta. Se ficar na caixinha, não vai, não flui, no meu ponto de vista. Né? Então, para mim Concordo, tem que claro. ser assim, tem que fluir. E aí depois vou te contar, não sei se eu conto aqui, eu conto no particular, quando uma relação muito quando marcas da maldição. Aí, ó. Marca da, só Tá. fala desse deus, se é deusa, né? Grande mãe é deusa, né? É muito bom. E aí eu queria fazer uma relação, qualquer coisa eu faço um vídeo, um history, alguma coisa, porque teve uma coisa que você comentou, que quando eu consagrei a ayahuasca, meio que bateu muita coisa, sabe? Então depois talvez eu traga até numa live Esqueci de com falar, que outra forma de magia é o xamanismo, né? Que eu acabei não falando, mas tudo bem, claro. xamanismo. Tá? Então eu achei bem bacana. Cris, obrigado novamente. Gente, segue o Cris lá Gente, na obrigado, página obrigado, dele. Brunão. Obrigado a todo mundo que tá aqui. Deixa eu ver só rapidinho, ó. A Tem uma Simone, galera, Cris, que eu não a conheço. Mali, a Maria Rita, minha irmã, só vendo. A Isa, que é a bruxa que eu sigo, vou seguindo aqui. A Viviane, o Caroline, Cleiton, e vem a galera, a Caroline, que é minha esposa, tá aqui também, acabou de chegar. sua A Camila, esposa. que é minha aluna, Muito prazer, Caroline. a minha sogra, todo mundo aqui. Agradeço a todos Cris, vocês, tá bom? brigadão, viu? É Bom sempre um descanso prazer. aí. Fiquem na paz, fiquem na luz e a gente se vê novamente. A velha arte da Então tá bruxaria bom. aí, ó. Tchau, gente. Tchau, Um obrigado. abraço. Um prazer todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz. E que a Deus abençoe. Tchau. Papai do céu abençoe. Amém.